Ah, e você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, esse aqui não é um canal oficial, mas a gente dá chancela pra ele fazer esses cortes aqui, então tá tudo dentro dos conformes. Apoia a gente no Apoia-se e assiste aí. Eu tenho a Bíblia do King James de 1610, em inglês. É um calhamaço desse tamanho. E lá tá escrito, foram os deuses que botaram o ser humano na Terra. E a Bíblia que você compra no centro da cidade tá escrito, foi Deus que botou o ser humano na Terra. A Bíblia é de 1610. Quem é King James, cara? Desculpa, eu sou burro. Era um rei da época que, quando os povos imigrantes vão para a Europa, então cria-se os povos da Irlanda, que foram todos para lá, fugidos da Inquisição, das guerras, da peste, das mortes e tudo mais, eles levam a fé junto. O King James foi um cara que manteve ainda a Bíblia, ou a tentativa da Bíblia ser escrita ainda na sua original. Entendi. Então a Bíblia de King James foi uma que ficou intacta ainda de 1610, que era a época que ele existia. Então entra-se na Europa. 1610. Caralho. Mas a Bíblia é mais antiga, Bem né? mais, né? Pelo menos 1610 Você sabe quem anos. começou a escrita da Bíblia? Quem? Quem começou? Maomé. Não, pelo amor de Deus. Maomé. Moisés, desculpa. Não. Foi um faraó egípcio. Ah, é? Ptolomeu III. Ptolomeu? Foi ele que começou a compilar os livros da Bíblia, Sagrados. tá? Porque não era Bíblia o nome naquela Não, época, a né? Bíblia é uma palavra que designa um compêndio de livros. Então, Ptolomeu III, ele coloca 40 pessoas que são ditos escribas a sair documentando as histórias e cria-se as histórias para aí predeterminar o que vai entrar no que você considera hoje a Bíblia. Então você tem o Velho Testamento, que é uma história contada mediante a passagem de um povo hebreu, que depois se torna um povo judeu. 400 anos ficaram expostos, e aí surge Cristo. E aí surge o Deus cristão. Você tem dois deuses. Dois. O Deus do Velho Testamento é mate meus inimigos, destrua meus inimigos. Porra, meu, que Deus brabo do caçamba. Aí você vê no Novo Testamento, o meu Deus é amável. Ame os inimigos. Amai-vos uns aos outros. Então Jesus muda a interpretação e por isso que ele torna-se um judeu meio que não reconhecido pelo seu povo. Porque ao invés de ele continuar os ensinamentos e propagando o que os hebreus e depois os judeus acreditam que é o Deus, ele chega e fala, eu não reconheço esse Deus, eu mudo a ideia de Deus. Então você tem dois princípios, que foi 400 anos de gap entre um e o outro. Cara, é legal pra caramba esse tipo de coisa, porque você vê duas óticas. Qual Deus que você quer? Você que se serve. Eu acho que também, além disso, você vê a evolução da percepção de Deus na humanidade, né? Nas religiões. Nas religiões. Sim. Um Deus vingativo com um Buddy Jesus, o Jesus legal. Mas será que os dois deuses não existem? Por isso que eu fico. É por isso que a gente tava falando lá atrás da lógica universal, de existir realmente uma verdade. Porque eu acredito muito nisso. Eu acredito que existe a verdade, ela é uma. E os seres humanos, eles buscam interpretar essa verdade. Tudo bem. Só que o caminho para interpretar essa verdade, ele é longo e constante. Tá bom. E a gente nunca chega à interpretação fidedigna da verdade no começo, sabe? A verdade ela vai ficar trancada nesse caso. Porque qualquer coisa que altere o que as pessoas hoje acreditam vai gerar uma alteração social. Se o Vaticano se manifesta dizendo, puta, eu esqueci de dizer pra vocês, mas tá faltando umas páginas aqui na Bíblia e vamos colocar, porque aí vai justificar a história real de Deus, a sociedade treme, porque as igrejas estão já fundamentadas e alicerçadas naquela Bíblia. Qualquer mudança Mas eu acho que elas não estão só alicerçadas num projeto... numa crença na interpretação bíblica. Não, eu concordo, é uma interpretação bíblica. Mas eu acho que essa interpretação, o que ela interpreta? Ao pé da letra. Esse é o problema da Bíblia hoje. Não, mas eu concordo. Tem muita gente que interpreta a Bíblia ao pé da letra. Mas eu acho que, tipo, a construção... Você mesmo falou, essas histórias, elas foram organizadas pelo cara lá, o... King James. Não, antes do... Ptolomeu III. Ptolomeu III. Tá. Mas eu acho que todas essas histórias, elas foram surgindo porque elas bebem de uma fonte de verdade universal. É a minha crença, isso. Sim, mas qual é a falha da sua verdade universal? É a má interpretação dessa verdade. Porque eu posso ver, por exemplo, vou ser muito grotesco, tá? Jesus senta na mesa, olha para os seus apóstolos e fala...
Pensei que tu fosse Porra, falar. Jesus era Aperta mágico. um aí, carai. Jesus era mágico. Ele fez o dedo sumir. Ele fez um truque de mágica. Qual a interpretação que você acredita naquele tempo sobre aquilo que você tem como referência? Que ele tirou o dedo de verdade. Sim. Não, com certeza. A interpretação é uma coisa. O que eu tô discutindo aqui, de verdade, não é a interpretação que as pessoas fazem pela obra, mas sim o como essa obra de verdade surge. Da onde ela sai. Você vai te falar, sai da cabeça das pessoas. Da interpretação da consciência de cada um. Ok, concordo. Mas essa interpretação, toda a interpretação, a sua interpretação, a minha interpretação, a interpretação do Igor, ela parte de um ponto verdadeiro, De que é uma um ponto verdade universal. Mas esse Muito ponto não é complexo. tratado. Não, mas como assim não é tratado? Eles não acreditam no ponto, mas eles acreditam no resultado. É porque eles não enxergam o ponto. E o ponto não é realmente um ponto, tá ligado? Ele é um meta. Você já jogou o jogo? Sabe o que é um meta? Sabe o que é um meta num jogo? Não. O que é o meta? É a melhor maneira de jogar aquele jogo. Exato. Tá, mas você burla ganhar. o sistema ou você conhece o Não, sistema? você conhece o sistema e você aprende nesse sistema a melhor forma de interpretar esse sistema. Mas sabendo os erros do sistema? Não, você nunca sabe os erros do sistema. Você só sabe o que o sistema permite você você sabe só o feedback do sistema. A interpretação do sistema é muito difícil. Essa é a questão. Sim. Mas a minha crença é que existe o sistema. E o sistema, ele não é moldado à sua interpretação. A sua interpretação é apenas uma interpretação do sistema. Mas ele é moldado de acordo com a evolução da consciência. Porque quando você aprende a jogar o jogo... Eu discordo. Não, Eu não acho que ele é moldado. Não, eu vou explicar. Eu vou te dar o Ok. meu ponto de vista. Tá bom. Meu ponto de vista é o seguinte. Se um lado é extremamente inteligente e tem uma verdade, a minha consciência está apta a encarar essa verdade, aceitar, entender e compreender essa verdade? Não necessariamente. Exatamente, porque ela vai passar de uma evolução histórica. Hoje a sua consciência sobre os fenômenos que envolvem o mundo, como a chuva e o trovão, eles são científicos, mas na pré-história não era. Mas o que evolui é a consciência. É a consciência que eu estou te colocando. Mas não a verdade. Não a verdade. A verdade é imutável. É o que eu estou te falando. Eu tenho uma verdade aqui. Eu tenho um grupo de pessoas que têm uma consciência limitada e que não estão aptas a entender a verdade. 42. Para um computador é uma verdade. Mas para as pessoas que estão em volta é uma frustração, porque elas não interpretam aquela verdade como o computador diz para você, que é 42. Essa consciência das pessoas, elas vão tentando reconhecer aquilo como uma verdade. Elas se frustram. Elas fazem o quê? Abandonam a verdade. E quando elas abandonam a verdade, o que elas fazem? Elas criam a sua verdade. E elas se perdem, na Claro. minha visão. Historicamente, elas criam uma distorção sobre um fator. O fator está lá, ainda adormecido, no Oriente. Mas o mundo cria uma verdade porque é mais fácil ser compreendida numa época. À medida que a consciência dessa população vai desenvolvendo e vai Mas tentando... ele não cria uma verdade, ele cria uma interpretação da verdade. É isso que eu estou falando. Sim, Ele cria eu uma sei, eu verdade da verdade. A verdade que comove eles, que faz com que eles acreditem. Exato. Eles criam um filme da verdade. Perfeito. Caralho, então calma aí. Só pra eu deixar claro aqui. Vocês concordam... Eu tô fumando concordo. em paralelo. Vocês dois podem fumar que tá me influenciando. Não, vocês concordam. Eu já entendi que os dois concordam nesse ponto. Sim, a Mas forma ele tá- que a gente se expressa é diferente, É mas o diferente. raciocínio é igual. Sim, Aham. porque você diz que a pessoa cria uma verdade. Eu não acho que ela cria uma verdade. É pra ela a verdade. Pra Mas ela é ela- verdade. isso. Mas ela não cria uma verdade. Ela distorce a de verdade. Ela cria uma ilusão. Isso. Mas a ilusão para ela torna um fundamento, uma verdade. Se ela tiver com esse. Porque não necessariamente precisa, entendeu? Exatamente, mas ela tá adormecida lá. Claro. A verdade existe. Claro. Sua verdade única tá lá. Os caras, eles não interpretam aquilo porque não chegam na conclusão daquilo. Então eles criam. É mais fácil criar uma religião do que manter uma antiga. Por quê? Porque a sua capacidade de interpretar aquela religião, às vezes, não condiz com o que é ensinado. Se você fala, pô, não gostei disso, eu vou pegar isso daí e vou criar uma religião nova. E aí você vai criando novas religiões no mundo e as antigas vão perdendo força porque você não foi capaz de entender, acreditar e propagar aquele ensinamento. Então a gente entra numa futilidade da crença. É uma crença que não tem alicerce, não tem fundamento.